Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise de um carro diferente, mais um dos órfãos, que é o Nash Ambassador Air Flight de 1952, feito na escala 1:18 pela Sunstar Platinum. Então fique comigo até o fim desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixe também seu like, seu comentário e clique no sino para as novidades. É isso aí, então vamos tirar esse carro da caixa e olhar os seus detalhes com mais cuidado. O Nash Ambassador foi 1952. Essa linha Nash sempre teve alguns carros com um desenho bastante diferente, bem exclusivo mesmo. Este carro em particular teve no seu design a participação do Pininfarina. Por isso que ele tem um desenho um pouco mais revolucionário do que os demais carros americanos. O Nash se caracterizava por ter linhas bem diferentes dos demais modelos que existiam na época, inclusive por ter essas saias cobrindo as rodas, tanto as traseiras quanto as dianteiras. Isso era uma questão estilística que ficava bastante interessante no carro, só que se mostrou um verdadeiro suplício para trocar os pneus, porque quando se trocava os pneus num carro desses, você precisava levantar o carro até uma certa altura, simplesmente ter o vão suficiente para conseguir retirar as rodas. Este caso deste carro tem saias removíveis nos paralamas traseiros, mas ao remover essas saias, a abertura do paralama fica igual à dos dianteiros. Então, mesmo assim, é uma abertura baixa, com a roda parcialmente coberta, e dificulta, de uma certa forma, a troca dos pneus. Existiam modelos, por exemplo, da Nash, cujo pneu ficava mais coberto ainda do que esse, e aí a dificuldade era maior. Esse era um dos pequenos detalhes. Outra questão também era o próprio desenho, por ser uma coisa muito diferente. Quando se tem um carro muito diferente do que o público está acostumado, é normal haver algum tipo de rejeição por parte da clientela. Os carros eram confortáveis, confiáveis. O carro tinha um motor de 6 cilindros em linha, 252 polegadas cúbicas, com cerca de 120 HP. Tinha uma potência razoável, então não era o carro mais rápido que existia na época, mas era um motor que dava um desempenho compatível com um carro desse porte. A Nash, muita gente às vezes não conhece, mas foi uma das empresas que deu origem à American Motors Corporation. Na verdade, existia a Nash, depois Nash Rambler, aí a Nash e a Rambler passaram a ficar no guarda-chuva da AMC, American Motors Corporation, se não me engano a partir de 1954, e aí depois essa empresa acabou sendo absorvida pela Chrysler e extinta por ela. A Chrysler, na verdade, ao comprar a AMC, o grande interesse que ela tinha era a marca Jeep, que ficou até hoje sendo vendida nos modelos que existem hoje sob o guarda-chuva da Fiat, já que a Chrysler é FCA. Este modelo, carro de polícia, feito de um Nash Ambassador de 1952, existiram alguns carros de polícia mesmo Nash, se olharmos algumas fotos antigas na internet, é possível ver esses carros, e é lógico que para todas as montadoras, é uma propaganda muito boa você ter o seu carro servindo as forças da polícia, por exemplo, principalmente se ele cumprir essa tarefa com louvor. A característica interessante do estilo desse carro, além das linhas pouco convencionais, é o limpador de para-brisa traseiro, que é algo realmente não muito comum em carros sedãs, normalmente station wagons, e mesmo assim em algumas apenas, em alguns modelos hatch, mas em carro sedã isso não era uma coisa usual. Inclusive, esse desenho de vidro traseiro, com essa inclinação ao contrário, com o desenho do para-brisa envolvente, foi também um outro aspecto interessante da Nash. O interessante também é que alguns modelos de Dodge, de 1952, tinham o desenho do teto muito parecido. Aliás, eu já comentei em outras ocasiões, na ocasião em que nós fizemos a análise daquele AMC Rebel Machine, de 1970, que o carro tinha uma certa carinha de Chrysler.
ou era o Chrysler que tinha uma certa carinha de AMC. E se nós olharmos, por exemplo, o Dodge Royal Custom de 1952, ele tem o teto com um desenho muito parecido desse teto do Nash. Então, provavelmente a Chrysler possa ter bebido um pouco na fonte da Nash, da Rambler, inclusive para ter feito o desenho dos seus modelos. Se nós olharmos, por exemplo, o Dodge Charger de 1966 e 67, que são os dois primeiros modelos com aquele teto fastback com base no Dodge Coronet, nós vamos ver que existe uma certa semelhança entre este carro e o Rambler Marlin, que era um outro carro do mesmo porte, com o teto também fastback, mas que, diferentemente do Dodge Charger, não vingou. Essa miniatura feita pela Sunstar Platinum, para variar, né, como todo o modelo da Sunstar Platinum, tem uma qualidade de acabamentos que é simplesmente impressionante. Tem um nível de detalhamento muito grande, peças avulsas para diversos detalhes que em muitas outras marcas às vezes seriam feitos apenas com estampas, logotipos todos feitos em photo etched, um acabamento bastante refinado, inclusive a antena do rádio, já que é um carro de polícia, feita também de metal, um realismo incrível, as peças todas proporcionais, os retrovisores, os cromados, as molduras de janela, os para-choques, frisos dos paralamas, todos em peças avulsas e feitos com um refinamento muito grande, com uma qualidade de cromado muito grande, que chegam mesmo a parecer peças de metal. Essa grade dianteira é uma grade vazada, com os dois tipos de acabamento que existiam na grade do Nash, que são os elementos verticais com aspecto de escovados e a moldura cromada, como nós podemos ver na miniatura e também é possível ver nas fotos dos carros reais. Os faróis, lanternas, faróis auxiliares são todos feitos com muito realismo, inclusive as próprias sirenes também são bem de época, feitas com um realismo muito grande, com detalhamentos muito grande. No interior do carro nós podemos também ver as manivelas, maçanetas, todas feitas com um acabamento bastante refinado, sem rebarbas, e uma pintura também de muito boa qualidade. Ele tem uma leve aspereza no capô, é uma coisa muito pequena mesmo, que eu acredito que talvez até com um polimento eu consiga tirar essa pequena aspereza, mas ela é praticamente imperceptível, só mesmo olhando o carro de muito perto e que dá para ver esse tipo de defeito. Fora isso, é uma miniatura maravilhosa, muito bem feita, com suspensão funcional, com todos os detalhes realmente que esses carros demandam, e não deixa de ser um clássico americano em meio aos carros órfãos. Dentre os mimos do Sunstar Platinum, nós não podemos deixar de mostrar as brochuras que normalmente vêm com materiais de época a respeito dos carros. Nash, que era um dos fabricantes menores que existiam nos Estados Unidos, e aqui dentro algumas peças promocionais dos carros. Como dá para perceber, um interior muito espaçoso e muito confortável. Confortável a ponto do carro servir inclusive como um dormitório. Ele poderia até ser usado para você acampar no carro, né? De repente você faz uma viagem, precisa parar em algum lugar para dormir, para num lugar com segurança, reclina o banco, ele vira um verdadeiro sofá, uma cama de casal, e aí você consegue, por exemplo, no caso da foto, acomodar um casal e uma criança. Porta-malas bastante amplo, pelo que nós podemos ver na foto. Desenho da janela traseira, com a inclinação diferente das demais. E aqui o painel mostrando os dois alto-falantes no canto. Ou seja, essa história de alto-falante integrado, de não ficar fazendo buraco no carro, não é uma coisa de agora, mas já existia nos Estados Unidos na década de 50. Aqui os modelos Airflight, Golden Airflight, considerados luxuosos, bonitos, com um desenho do Pininfarina. Eles tinham uma influência do Pininfarina no estilo desse carro. Era realmente um carro interessante, não deixa de ser um carro de um desenho bem bacana e bem diferente. Aqui à frente do Nash, com essa grade bem característica, aliás, os modelos da Nash tinham grades de elementos horizontais ou verticais, normalmente com esse formato ovalado. Olhando para a frente desse carro, ele me lembra, por exemplo, aqueles carros de desenho animado, carros de desenho do Pica-Pau, por exemplo, que tinham linhas muito parecidas com a deste carro. Ele tem uma grade muito bem desenhada, muito bem feita. Essa miniatura tem uma fidelidade muito grande na reprodução dessa grade, que é uma grade mesmo. O desenho do para-choque também, com aqueles puleiros em cima, que eram originais do carro e que tinham também, nesse caso, os faróis auxiliares.
e as setas logo abaixo dos faróis. Todas essas lentes, essas peças são feitas com muito realismo, inclusive aquele logotipo, aquele brasão da Nash, estão todos muito bem reproduzidos, e aquela mira do capô que lembra um pouquinho a mistura de um desenho de um pássaro com um avião. Lembrando que nos Estados Unidos, nos anos 50, havia um entusiasmo muito grande pela corrida espacial, então muitos elementos nos carros eram feitos em alusão a aviões. Eu comentei inclusive isso a respeito dos Studebaker Champion. Aqui com o capô aberto, o 6 em linha 252 de 120 HP do Nash. Esses motores de 6 cilindros eram também comuns nos Hudson, também nos Studebakers da época, embora os americanos estivessem já com seu gosto mais voltado aos V8. Os motores em linha eram também bastante confiáveis, bastante duráveis. Aliás, esse carro é de uma época em que os carros eram feitos para durar e não para serem itens descartáveis como são hoje em dia, com aquele monte de plástico, aquele monte de peça que, por causa de um relezinho, você joga um módulo inteiro fora, né? Neste caso, nós podemos ver a qualidade com que os detalhes foram feitos no cofre desse motor, desde o painel dianteiro, passando pelo radiador, a tampa do radiador, a tampa de válvulas com as ranhuras e os detalhes, as tampas de óleo, o selo da fábrica, filtro de ar, distribuidor, bateria, as dobradiças do capô, que são aquelas pantográficas. Enfim, tudo nesse carro é muito bem feito. Ele só não tem uma abertura grande no capô, mas pela abertura dele é possível ver todo o detalhamento desse motor, que é feito com uma qualidade realmente superior, típica da Sunstar Platinum. O desenho do interior do carro, desenho bem interessante desse painel, ele é todo almofadado, e também tem um desenho exclusivo. Aliás, esses carros antigos da década de 30, de 40, 50, tinham uns painéis bem interessantes, de 60 inclusive também mantiveram painéis com desenhos muito bonitos. Eles começaram a ficar um pouco sem graça mesmo, foi recentemente, que antigamente eram painéis bem típicos dos modelos dos carros, com características bem interessantes. Os dois encostos do banco dianteiro, como é possível ver, o espaço entre o banco dianteiro e o traseiro também chamam bastante atenção. Aquelas ranhuras na porta, ele tem uma espécie de um canelado abaixo da janela, e é interessante que justamente o ângulo daquele canelado acompanha o ângulo da dobra da porta com a janela traseira. Então é uma solução de estilo bastante interessante. É interessante observar como o volante desse carro é bastante inclinado, ele parece um pouco a inclinação do volante de Kombi. E ele tem aquele aro cromado de buzina, o painel com os instrumentos ali feitos com bastante cuidado. No canto do painel, próximo à porta, nós podemos ver a tela do alto-falante, que eram dois alto-falantes embutidos no painel, e ali embaixo os dois pedais de acelerador e freio. Esse carro era automático, como eram a grande parte dos carros americanos, para não dizer a maioria. O detalhamento do interior, que é muito grande, muito bom. Forração de teto que é muito bem feita, os para-sóis que são ajustáveis. Um descansa-braço no banco traseiro, que é aquela seção central do banco que dobra para frente. Aqui na traseira do carro, o desenho parecido com o desenho dos Dodges da época. O Dodge de 1952 tem um desenho muito parecido com esse, inclusive nas lanternas, nas linhas do carro. Traseira, elas parecem um pouco mais convencionais, exceto por esse limpador traseiro, que é uma coisa nada usual para carros sedãs, principalmente naquela época, e esse vidro mais envolvente, embora outros carros já tivessem essa solução de vidros partidos, devido à curvatura dos vidros, que provavelmente fosse complicado e caro para se fazer na época. Nos anos 50, principalmente meados dos anos 50 para frente, esses formatos de vidros ganharam muita força nos para-brisas, aqueles chamados para-brisas envolventes dos outros carros. Mas nesse modelo era na vigia traseira. E no caso dos Mercury, por exemplo, dos anos 50, o Turnpike Cruiser tinha a janela traseira tripartida, assim como é essa, sendo que esta parte central descia. Só que a inclinação dela era ao contrário, justamente para ela poder ter o curso de descida do vidro que ela traz do banco traseiro. Desenho da traseira muito bem feito, essa antena muito delicada, bem reproduzida, para-choque com as garras e os puleiros, as luzes de ré, as lanternas feitas com um realismo muito bom. Todos os detalhes desse carro realmente feitos com grande cuidado, com grande capricho. Porta-malas dentro, feito com bom realismo, também com um revestimento preto texturizado, que lembra bem o revestimento do porta-malas. E o step também com bom realismo, a roda inclusive, aquele estilo de roda de aço preta, que era usado nos steps dos carros nesse momento. As dobradiças também são muito bem feitas. O logotipo Ambassador na tampa traseira, muito bem feito, muito bem desenhado, feito em photo etched. Lanternas e luzes de ré, luzes da placa, muito bem reproduzidas também nesse carro. Parte de baixo do carro, muito bem feita. Esse carro era um monobloco,
apesar dele ter esse chassi, a estrutura dele é uma estrutura monobloco, tem as estruturas as suspensões dianteira e traseira muito bem detalhadas também, com todos os braços e os componentes, o cardan e o diferencial muito bem feitos. O cardan desse carro é fixo, mas a suspensão é toda funcional, tanto na dianteira quanto na traseira, e as rodas dianteiras esterçam. Dá para perceber que a bitola das rodas fica bem mais para dentro dos paralamas, principalmente na frente, provavelmente para facilitar um pouco a vida de quem for trocar os pneus e até mesmo para esterçar o carro, porque se você colocar essas rodas muito rentes ao paralama, principalmente porque elas estão cobertas, elas poderiam começar a raspar dentro dos paralamas e dar uma série de problemas. Haja vista, por exemplo, aquele pessoal que tem mania de socar o carro até o talo no piso e depois começa a ter problema porque o pneu pega na caixa de roda. O motor e o câmbio feitos num azul claro, uma cor bem característica mesmo das mecânicas desses carros. Enfim, os detalhes do chassi desse carro, todos muito bem reproduzidos, muito bem feitos, com bastante cuidado. Analisando esse carro de 0 a 10, é lógico que não tem como não dar um 10 para uma miniatura dessas, porque o acabamento é realmente superior, a qualidade é muito boa, o nível de detalhamento é simplesmente fantástico. Às vezes você que está assistindo ao vídeo pode não ser um grande admirador do carro, achar o carro um pouco esquisito, porque afinal de contas os modelos da Nash têm linhas muito pouco usuais. Às vezes os carros com linhas usuais acabam não sendo atraentes para a maior parte das pessoas. Ainda assim, é interessante comparar essa miniatura com fotos do carro real, ou se possível com o carro real mesmo, constatar a precisão com que os detalhes são reproduzidos, a qualidade com que eles são feitos e com que cada item é cuidado nessa miniatura. Realmente a Sunstar Platinum, como diz o meu amigo Nilo Honda, colecionador também, e tem um gosto muito legal para carros também, inclusive conhece bastante, ele fala que a Sunstar Platinum é a melhor marca que ele acha atualmente para miniaturas. Eu concordo, não digo que seja a melhor, mas está entre as melhores, porque afinal de contas o trabalho que eles fazem nesses carros, principalmente nesses clássicos dos anos 50, é realmente um trabalho superior. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito e aproveite também para curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal, e deixe aí embaixo seu comentário a respeito do carro, a respeito do vídeo. Se você tem mais informações a respeito do Nash ou de outros carros órfãos e queira compartilhar conosco, sinta-se à vontade para fazê-lo. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.